Antes do surgimento do aquecimento central, o inverno não era apenas o frio, mas uma verdadeira batalha pela sobrevivência. Sem botões, sem temperaturas predefinidas, apenas fogo, fumaça e persistência. O que ajudou as famílias a se manterem aquecidas durante os meses gelados? E o que elas tiveram que sacrificar para obter esse calor? 1. A lareira aberta tradicional. Antes de tudo ser automatizado, a chama na lareira aberta era o coração da casa. Toda a família se reunia em torno de um único cômodo aquecido, onde a lenha estalava e as brasas brilhavam na escuridão do inverno. As altas chaminés de pedra ou tijolo não eram apenas decorativas, mas uma condição vital para conduzir a fumaça e os gases tóxicos para fora de casa. Mas qual era o preço a pagar? Enquanto um cômodo aquecia, todo o resto da casa quase congelava. Os quartos tornavam-se caixas de gelo, a cozinha fria como um freezer. Para manter o calor, alguém precisava constantemente colocar lenha ou carvão. Se deixassem o fogo apagar durante a noite, acordariam de manhã num frio cortante. A quantidade de combustível necessária era tanta que quintais e porões ficavam cheios de lenha seca e carvão estocados para todo o inverno. Foi esta lareira que moldou a forma como as pessoas viveram, dormiram e conviveram por gerações. Você consegue imaginar toda a família tendo que se espremer em um único cômodo apenas para encontrar um pouco de calor? 2. Fogão de ferro fundido. Quando se percebeu que as lareiras abertas, na verdade, perdiam a maior parte do calor pela chaminé, os fogões de ferro fundido começaram a aparecer e rapidamente mudaram tudo. Não havia mais chamas expostas. Agora o calor era retido dentro da espessa camada de metal, irradiando de forma muito mais lenta e persistente. Em vez de ver o calor desaparecer para o alto, o cômodo inteiro podia realmente aquecer e manter a temperatura mesmo após o fogo se apagar. Mas para conseguir isso, as famílias tinham que se tornar lenhadores o ano todo. Cortar lenha não acontecia apenas no inverno, mas era um trabalho que durava as 4 estações, sempre se preparando para o frio que viria. Todos sabiam qual tipo de madeira queimava por mais tempo, qual pegava fogo mais rápido, e se não empilhassem a lenha com cuidado, em janeiro estariam lutando com toras úmidas. O fogão também servia para cozinhar, colocando panelas diretamente sobre a superfície de ferro em brasa. Uma única chama fazia várias tarefas, mas, embora mais eficiente, ainda exigia cuidados diários. Você teria paciência para viver num ritmo que dependesse inteiramente de lenha e fogo dessa maneira? 3. Fogões e lareiras a carvão mineral. Quando a lenha já não era suficiente para atender a crescente demanda por aquecimento, outro tipo de combustível começou a dominar o inverno: o carvão mineral. Esta rocha negra queimava com mais intensidade e por mais tempo do que qualquer tora de madeira. Bastava enchê-lo pela manhã para que, à noite, as brasas ainda estivessem brilhando intensamente. Não era mais necessário acordar no meio da noite para repor lenha. O calor tornou-se muito mais estável e potente. Caminhões de carvão chegavam periodicamente, e cada pá de carvão era despejada no porão através de calhas, tornando-se uma imagem familiar nos bairros sempre que o tempo esfriava. Mas essa conveniência vinha com o preço da poeira preta e das cinzas. Todos os dias, alguém precisava descer ao porão para colocar carvão na fornalha e retirar as cinzas. As mangas das roupas estavam sempre sujas de poeira fina, e as roupas lavadas dificilmente escapavam do cheiro de fumaça. Mesmo assim, muitas famílias aceitavam, pois em troca podiam aquecer mais cômodos, inclusive quartos e banheiros. Você acha que escolheria a limpeza ou o calor quando o inverno chegasse? 4. Aquecedores a óleo. Após anos vivendo com a poeira do carvão e pás pesadas todas as manhãs, surgiu uma nova solução trazendo a promessa de limpeza e automação.
O aquecimento a óleo mudou completamente o ritmo de vida no inverno, pois ninguém mais precisava descer ao porão para carregar combustível diariamente. O sistema podia ser ativado automaticamente quando a temperatura caía, proporcionando um fluxo de calor mais constante e estável do que nunca. Mas para funcionar, o óleo precisava ser armazenado em grandes tanques metálicos, alguns instalados no porão, outros enterrados no jardim. Caminhões-tanque vinham periodicamente para reabastecer, e o cheiro característico do óleo pairava levemente no ar como um sinal de que o inverno estava garantido por mais alguns meses. O aquecimento a óleo permitia um ajuste de temperatura mais preciso, sem mais o cenário de acordar no meio da noite porque o fogo apagou. No entanto, os tanques podiam vazar com o tempo e o preço do combustível oscilava, deixando muitas famílias preocupadas. Você trocaria a estabilidade pela insegurança dos custos e riscos potenciais? 5. Aquecedores a querosene. Quando era necessário calor imediato sem depender de um sistema fixo, muitas famílias recorriam aos aquecedores a querosene como uma solução flexível e rápida. Bastava colocar o combustível, acender e, em instantes, o cômodo gelado começava a aquecer. Sem necessidade de instalações complexas, tubulações ou grandes tanques, este dispositivo compacto podia ser colocado em qualquer lugar que precisasse de aquecimento. Foi essa mobilidade que o tornou um salvador durante ondas de frio inesperadas ou quando o suprimento principal de combustível era interrompido. No entanto, a conveniência vinha acompanhada de vigilância. A chama exposta exigia uma distância segura de cortinas e objetos inflamáveis, e o cheiro característico do querosene rapidamente se tornava parte das memórias de inverno. Muitas famílias mantinham sempre combustível de reserva, pois ficar sem óleo no meio de uma nevasca não era apenas inconveniente, mas perigoso. Você estaria disposto a aceitar o cheiro e os riscos apenas em troca de calor instantâneo num cômodo gelado? 6. Aquecimento por gás liquefeito de tanque. Quando cortar lenha e carregar carvão se tornaram tarefas exaustivas, muitas famílias mudaram para um tipo de combustível armazenado em grandes tanques metálicos colocados fora de casa. Em vez de pás de combustível ou toras de madeira, agora o calor vinha de uma fonte de gás conduzida diretamente ao sistema de aquecimento. Bastava abrir a válvula, acender e o calor aparecia quase instantaneamente. Os tanques brancos instalados no exterior tornaram-se gradualmente uma imagem familiar em muitas áreas distantes das redes de gás fixas, proporcionando autonomia durante o longo inverno. Este tipo de combustível também podia ser usado para cozinhar e aquecer água, permitindo que toda a casa funcionasse com a mesma fonte de energia. No entanto, junto com a conveniência vinham exigências rigorosas de ventilação e segurança, pois vazamentos de gás podiam ter consequências graves. O reabastecimento periódico também exigia cálculos cuidadosos para não ficar desamparado no meio da estação fria. Você acredita que se sentiria tranquilo, sabendo que a fonte de calor de toda a sua família depende de um tanque colocado logo na porta de casa? 7. Sistemas de caldeira e radiadores. Quando os canos metálicos começaram a serpentear pelas paredes e porões, um novo tipo de aquecimento mudou gradualmente a sensação do inverno dentro de casa. No centro do sistema estava a caldeira no porão, onde a água era aquecida até evaporar ou mantida em alta temperatura e então conduzida por uma rede de tubos até cada cômodo. Os blocos de radiadores metálicos parados silenciosamente sob as janelas não apenas irradiavam calor, mas também emitiam assobios, batidas e estalos característicos sempre que o sistema operava. Esse era o som que muitos ainda lembram como o ritmo familiar das longas noites frias. O calor se espalhava de forma mais uniforme do que com fogões individuais, e mesmo em caso de falta de energia, muitos sistemas mantinham o calor graças ao princípio da circulação natural. No entanto,
O ajuste da temperatura não era nada flexível. Quando estava muito quente, era preciso abrir as janelas. Quando estava muito frio, restava apenas esperar a caldeira voltar a funcionar. Você se lembra da sensação de colocar luvas molhadas sobre o radiador e esperar que secassem gradualmente com aquele cheiro de metal quente? 8. Aquecedores elétricos. À medida que a energia elétrica se tornava mais comum, surgiu uma nova opção com uma promessa surpreendentemente simples. Bastava conectar na tomada e ligar o interruptor para ter calor imediato. Sem chaminés, sem caminhões de combustível ou tanques volumosos, as resistências fixadas nas paredes ou os aquecedores portáteis compactos tornaram-se rapidamente populares pela sua conveniência. Eles eram quase silenciosos, limpos e podiam ser colocados em qualquer cômodo que precisasse de calor extra, desde quartos gelados até o banheiro de manhã cedo. Alguns modelos eram equipados com temporizadores e termostatos, trazendo uma sensação muito mais moderna do que os métodos anteriores. No entanto, essa conveniência vinha com um custo alto, com as contas de luz disparando nos meses de frio intenso. E embora não houvesse fumaça ou cinzas, o risco de incêndio ainda existia se fossem colocados muito perto de cortinas ou deixados funcionando a noite toda. Você estaria disposto a trocar o silêncio e a limpeza por custos que aumentam a cada inverno? 9. Fornalhas de gravidade. Antes que os ventiladores elétricos e os sistemas de controle modernos se tornassem comuns, muitas casas eram aquecidas por uma máquina gigante localizada no porão, operando sob o princípio simples de que o ar quente sobe e o ar frio desce. A fornalha de gravidade funcionava sem a necessidade de ventiladores, apenas graças à diferença de temperatura para criar um ciclo de circulação natural. Da grande câmara de combustão no porão, o ar quente seguia por enormes dutos metálicos para os cômodos acima, enquanto o ar frio descia gradualmente para ser aquecido novamente. Os dutos largos e curvos por todo o teto do porão faziam o sistema parecer uma estrutura colossal que ocupava todo o espaço abaixo da casa. Embora pudesse aquecer a casa inteira ao mesmo tempo, o controle da temperatura era quase inexistente. Ou todos estavam aquecidos, ou todos estavam com frio. A limpeza e a manutenção também exigiam muito esforço, pois poeira e resíduos se acumulavam nos grandes dutos. Você consegue imaginar a sensação de descer ao porão e encarar aquela máquina gigante que decidia silenciosamente a temperatura de toda a sua família? 10. Aquecimento pessoal por métodos manuais. Antes que todas as casas tivessem sistemas de aquecimento completos, muitas famílias aprendiam a se aquecer individualmente em vez de tentar aquecer todo o espaço. Bolsas de água quente eram enchidas na chaleira e colocadas sob as cobertas antes de dormir, transformando a cama gelada num refúgio quente a noite toda. Alguns aqueciam tijolos ou pedras diretamente no fogão e depois os envolviam em panos grossos para colocar nos pés da cama, mantendo o calor por horas. Cobertores de edredom eram recheados com penas ou algodão tão espessos que eram pesados, mas em troca ofereciam uma sensação envolvente de calor. Quando surgiram os cobertores elétricos, as pessoas podiam ajustar o nível de calor diretamente na cama, embora os primeiros modelos fossem bastante grossos e causassem preocupação com a segurança. E claro, a estratégia mais simples era usar várias camadas de blusas de lã, meias grossas e roupões dentro de casa. Em vez de aquecer as 4 paredes, eles aqueciam o próprio corpo. Você acha que, às vezes, o verdadeiro calor vem de coisas simples assim? Essas formas de aquecimento não eram apenas tecnologias de uma época, mas também memórias de resiliência e adaptação em invernos rigorosos. Se você viveu ou ouviu histórias sobre esses dias, deixe um curtir e inscreva-se no canal para continuarmos juntos nesta jornada de nostalgia.